O super patrocínio que o Flamengo conquistou a fechar com a Betano como seu patrocinador master e abrindo espaços além da área nobre da camisa, no peito dos atletas do time de futebol, colocou o time numa perspectiva ainda mais interessante em termos esportivos, porque com muito dinheiro você pode continuar tendo bons e ótimos jogadores, quem sabe até um elenco ainda melhor, e, claro, anima o torcedor. O clube mais saudável financeiramente pode sonhar também com outros projetos. O principal deles, o estádio, mas ainda é muito distante, porque o Flamengo ainda aguarda a conclusão de um estudo de viabilidade econômica para ter uma noção mais exata de como pode tocar esse projeto. Eu imagino que deverá buscar parcerias. Enfim, de uma forma ou de outra, o importante é: o Flamengo está com o caixa cheio. Investiu pesado em jogadores, mas vendeu bem atletas também. E nós vamos trazer aqui uma análise, mais uma análise brilhante do nosso amigo Bruno Chatac, que vai explicar direitinho, tintim por tintim, sobre a situação do Flamengo nas suas finanças. No vídeo que tem o apoio da Golcase. E você que está preocupado com as finanças, fica ligado, porque a Golcase, que traz produtos licenciados dos principais clubes do futebol brasileiro, tem desconto em dobro. Então, por exemplo, vai até essa quarta-feira. Quarta-feira termina a promoção, essa é a quarta-feira, dia 27, tá? Garrafa Fresh, por exemplo, ó, essa aqui é uma delas, tá? São produtos licenciados dos principais clubes do futebol brasileiro, podem ser personalizados. Esse aqui é um outro modelo, não tem só do Flamengo, mas dos principais clubes do futebol do Brasil, e pode sempre ser personalizado. A Garrafa Fresh, que normalmente você vai encontrar no site da Golcase por R$ 160, está por 143, por exemplo. E você vai encontrar outros produtos em condições muito legais. Então, acesse o link no primeiro comentário fixado ou o QR Code na tela, vá até o site da Golcase e aproveite essa oportunidade de desconto em dobro, mas use o cupom GOMAURO. Tem que usar o cupom GOMAURO, que está aí na sua tela. Não perca essa oportunidade, a Golcase apoia o jornalismo do canal e está conosco mais uma vez. Então, vamos agora à análise do Bruno Chatac. Com você, Bruno. Olá pessoal, tudo bem? Bruno Chatac por aqui de novo e mais uma vez ao convite do Mauro, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre finanças no futebol. O tema de hoje vai ser o Flamengo, o seu balanço semestral e também um pouco de novidades financeiras que a gente teve ao longo dos últimos dias com o maior patrocínio de sua história. Bom pessoal, primeiro vamos falar um pouquinho do balanço que o Flamengo apresentou com os dados financeiros até o último dia 30/6. Em primeiro lugar, a gente precisa falar um pouco da receita total do clube. O clube reportou o valor de 712 milhões de reais em termos de receita. Isso é maravilhoso, por quê? Em que você possa pensar que, obviamente, que para um ano inteiro a gente vai dobrar isso e ter ali um faturamento de 1,4 bi, na realidade, o futebol brasileiro ele é um pouquinho incongruente. A gente tem, durante o primeiro semestre, um número de competições reduzidas, muito por conta do Carioca enfim, uma pontinha só do Campeonato Brasileiro, e por isso o valor que são pagos dos direitos televisivos das principais competições, que são o Campeonato Brasileiro, a Taça Libertadores e a Copa do Brasil, eles acabam entrando na segunda metade do ano. Então, quando a gente pensa nos valores recebidos até 30/6, na realidade a gente tem que pensar que a outra metade, geralmente, ela é muito mais expressiva e volumosa em termos de números. É claro que 2025 teve um fator muito especial, que foi o Mundial de Clubes, que acabou justamente inflando esses 700 milhões de reais e, evidentemente, não só em receita pela participação, que evidentemente foi algo que ali mais ou menos em torno de 150 milhões só em premiação, fora todas as outras ações publicitárias e tudo que você possa imaginar que envolve uma competição desse tamanho, acabou trazendo para o Flamengo um grande impacto positivo. Vale também lembrar que o clube lá no começo do ano, como tinha feito a compra do terreno do gasômetro e também fez a sua janela mais agressiva até então, o clube acabou tendo uma queima de caixa muito relevante. Então a gente precisa imaginar que o Flamengo, não gastando na janela de janeiro, sendo que o Flamengo trouxe, salvo me engano, o Juninho, assinou com o Danilo e com o Jorginho, até por um valor só de luvas, que geralmente é diluído por todo o contrato, uma aquisição sem custo, né, e do Juninho por 5 milhões de euros apenas, dados os contextos atuais,
o Flamengo acabou, evidentemente, tendo muito mais caixa e o clube conseguiu honrar, reforçar seu caixa, pagar as dívidas que tinha e também as obrigações correntes, ou seja, as contas de todos os dias, sem que, evidentemente, tivesse que pegar empréstimos ou se comprometer financeiramente, antecipar receitas e outras coisas que os clubes brasileiros geralmente acabam fazendo. E por isso eu trouxe um dado aqui muito importante, que o clube termina o primeiro semestre com 148 milhões de reais em caixa. Esse valor ele é super positivo e, como eu acabei de explicar, esse caixa estava bem mais reduzido, cerca de mais ou menos 55 milhões a menos. Isso fez com que o Flamengo não só conseguisse pagar suas contas sem recorrer a empréstimos bancários ou antecipações, mas também mostra que o clube vem fazendo um dever de casa de gastar menos do que arrecada. Isso também é muito importante quando a gente olha um outro dado, que é o endividamento operacional líquido. Quando a gente olha para o quarto trimestre de 2024, ou seja, mais ou menos ali dezembro, o clube tinha reportado 327 milhões de reais em endividamento operacional líquido, ou seja, que é basicamente como você fizesse todos os descontos do que o clube tem em caixa, em patrimônio, a descontar, evidentemente, o que ele ainda terá que honrar dentro do período. Isso, o Flamengo, no segundo trimestre de 2025, já vai para um valor de 128 milhões de reais, ou seja, o clube mostra que por mais que os números gerais eles não estejam tão discrepantes quanto o do último ano, esse primeiro semestre foi um primeiro semestre de uma famosa remada em torno do bom rumo de liquidez, do bom rumo de ter as contas devidamente arrumadas. E é por isso que a gente precisa entender quais foram esses fatores além do Mundial de Clubes. O principal deles, obviamente, que a gente pode falar do Maracanã. O Maracanã foi uma excelente novidade para esse primeiro semestre, porque o clube reduziu as despesas operacionais do estádio e com isso aumentou muito a sua margem de lucratividade. E mais do que isso, houve um posicionamento que no início do ano a diretoria, na minha opinião, andou falhando bastante, que foi um encarecimento dos ingressos. Então, agora, com ingressos mais acessíveis, ainda que não em valores ideais, e a própria despesa do estádio estando muito mais controlada, o clube arrecadou somente no primeiro semestre cerca de 19 milhões de reais com o Maracanã. Isso significa, o clube lucrou esse valor. Isso significa que esse valor é maior do que todo o ano de 2024, quando o clube lucrou apenas 18 milhões de reais. Então isso é uma ótima novidade. Se o clube se mantiver nessas competições, né? Tudo bem, já saiu da Copa do Brasil, mas com o Maracanã com casa cheia, a Libertadores ao longo do ano, acabou de se classificar, isso significa que a gente pode ter quase o dobro desse valor. Então imagina o Maracanã rendendo quase 40 milhões de reais para o Flamengo ao longo de todo o ano de 2025. Isso é um resultado, evidente, maravilhoso. A gente tem que falar também, para esse primeiro semestre, que a dívida líquida de atletas, ou seja, o valor entre o que o Flamengo arrecadou com a venda de jogadores e o valor que o Flamengo tem a pagar nesses jogadores é de apenas 229 milhões de reais. Por que apenas? Porque o Flamengo, com um faturamento, né, uma receita total na casa de mais ou menos 1,5 bi, o Flamengo naturalmente tem como margem em valores a pagar um valor muito acessível, digamos assim. Então isso significa que o clube mantém a política de pé no chão e mais do que isso, significa que, ao contrário do que a gente viu muitos clubes no início dessa janela gastando altos valores com investimento em aquisição de atletas, mesmo sem ter o seu endividamento equacionado, o clube vem, de certa forma, maneirando as suas aquisições para que ele não tenha um certo endividamento e, naturalmente, com juros muito altos, a maioria dos clubes do futebol brasileiro vão acabar em 2025 aumentando muito seu endividamento de curto prazo e tendo que prorrogar suas dívidas por custos de pagamento de juros muito maiores. Então o clube vem acertando bastante. Um outro fator que é super relevante e que eu acho que vale muito a pena ser mencionado é a projeção que o próprio clube faz constar em sua demonstração contábil semestral. O Flamengo prevê uma arrecadação de 1,7 bi de real para o ano de 2025.
e 25. Isso significa, pessoal, que seria mais uma vez um recorde dentro do futebol brasileiro. É óbvio que o clube naturalmente tem que tomar os seus cuidados, o custo não só em aquisição de atletas, mas com a folha de pagamento é muito grande. O clube está longe de ter aí o resultado que a gente possa chamar de uma folga de caixa em absoluto, mas é um clube que vem disputando por todos os títulos, vem conquistando títulos quase todos os anos e naturalmente mostra que o seu potencial face a uma administração, independente do resultado esportivo, muito séria em uma década de uma reestruturação que foi para e passo muito positiva, é óbvio que o clube merece todos os elogios, independente de seus rachas, de suas fricções políticas. E aí, naturalmente, a gente vai falar um pouquinho do que o Flamengo não reportou no seu balanço, mas que também tem sido muita pauta em termos financeiros nos últimos dias. Em primeiro lugar, a gente precisa ressaltar que no resultado de uma janela igualmente agressiva como foi a janela do ano passado, 22 milhões de euros pelo Samuel Lino, trouxe o Jorginho com altos salários, trouxe também outros jogadores como, evidentemente, o Emerson Royal e o Saul também. O Flamengo acaba tendo uma certa comodidade, porque teve a venda de dois atletas em especial, o Gerson, com valor de 25 milhões de euros líquidos, ou seja, pagos à vista, por pagamento de multa rescisória pelo Zenit, ou seja, esse valor entrou todo no caixa do Flamengo. E o próprio Wesley, com uma negociação que pode chegar a 30 milhões de euros, o clube naturalmente equilibra a sua janela, e por mais que ela possa ser recorde, por mais que o clube tenha se reforçado bastante, que hoje tenha, sim, um dos melhores elencos da América do Sul, o clube continua devidamente equacionado e eu, particularmente, não vejo nenhum motivo para que a gente tenha algum tipo de preocupação. É óbvio que, dentro de todo esse espectro que a gente está falando, um outro fator foi muito relevante. O Flamengo anunciou recentemente, basicamente, a troca de seu patrocinador master, trocando a Pixbet, que pagava algo em torno de, digamos aí, 125 milhões de reais por ano para o Flamengo, e tem agora, entre fixo e variável, cerca de 280 milhões de reais com a Betano, que ganhou uma concorrência com as principais casas de aposta, e o clube naturalmente mostrou seu valor de marca. Em primeiro lugar, sobre o valor, é muito importante destacar que muitas das vezes quando saem na internet rankings de visualização, de engajamento em mídia social, muitas pessoas acabam fazendo brincadeira, pô, você virou torcedor de like, você virou torcedor de clique. Sim, eu acho que não fomos nós que viramos. Na verdade, o próprio mercado acaba rentabilizando e monetizando isso. Então, quando a Betano acaba optando por escolher o Flamengo, ela já está prevendo, evidentemente, que o seu engajamento será muito maior e que, considerando todas as plataformas, você pode ter um alcance de base para possível público da Betano ainda maior. É pela mesma razão que a Sportingbet paga um valor muito bom ao Palmeiras, que a Sport da Sorte paga o mesmo valor ao Corinthians e, naturalmente, é um ambiente em que o mercado de apostas tem sim inflado os valores de patrocínio. Só para a gente ter uma ideia, com o valor da Betano, o Flamengo passa a ter um valor recorde de aproximadamente 423 milhões de reais com a sua camisa. Ou seja, o Flamengo, pela primeira vez na história do futebol brasileiro, por números orgânicos, o Flamengo passa a ter uma receita de patrocínio como a principal linha de receita do clube. Geralmente, para todos os clubes brasileiros, tirando o Bragantino, que tem na sua patrocinadora um investimento quase como controle do clube, né? E, portanto, vai muito mais para o lado do societário do que propriamente patrocínio, o Flamengo passa a ter 423 milhões de reais, face cerca aí em torno de 390 milhões de reais em direitos de TV. Isso significa que agora o Flamengo tem como sua principal receita o patrocínio e todos os outros clubes do futebol brasileiro ainda têm aí como principal fonte de receita, naturalmente, o direito de televisão. E o direito de televisão acaba sendo também uma outra pauta que é muito importante a gente falar do valor da Betano. Por quê? Porque esse valor acabou balanceando o que o Flamengo deixou na mesa. De 2025 a 2029, algo que pode chegar a $500 milhões
de reais. Por quê? O Flamengo, naturalmente, ele vai ter que, entre o que ele receberia da PixBet e o que ele vai receber com a Betano, justamente compensa o que o Flamengo perdeu nessa renovação do pacote de direitos de transmissão entre 2025 e 2029. Portanto, o clube faz um dever de casa maravilhoso, merece elogios e, naturalmente, principalmente quando eu gravo esse vídeo, um dia depois do presidente do Internacional ter falado justamente sobre a necessidade de fair play financeiro, o Flamengo mais do que nunca mostra que está 100% adequado aos regimes de qualquer plano de fair play financeiro que venha a ser instaurado no futebol brasileiro. A gente precisa falar que clubes como o Flamengo, como o Palmeiras, como a própria SAF do Bahia vem fazendo, e naturalmente outros clubes que vêm buscando se reestruturar, são clubes que naturalmente eles acabam arrecadando e gastando dentro de um controle sem um endividamento crescente. O futebol brasileiro em 2025, algo que nós só vamos ter noção em 2026, quando todos os clubes divulgarem seus balanços, vem sofrendo não mais de um problema com o seu endividamento crônico e progressivo que a gente tinha em todos os anos até aqui. Com os juros, com a taxa Selic, a 15% ao ano, eu posso afirmar que o que mais me impactou nos balanços dos clubes desse ano foi o alto endividamento de curto prazo. Ou seja, os clubes devem muito e vêm pagando um juros altíssimo com o valor de suas dívidas. Com isso, o clube vai tendo que antecipar receitas, sufocando o caixa e, naturalmente, rolando a sua dívida para uma verdadeira bola de neve. Esse é o caso de, principalmente, Corinthians e o Atlético Mineiro, dois clubes que têm tido uma enorme preocupação, em que pese, evidentemente, toda a crise societária do Botafogo, que está longe do fim. Então, pessoal, esses são os principais aspectos que a gente precisa falar. A gente já falou aqui que o Flamengo tem sim uma grande armadilha, que é a construção do seu estádio, que enquanto não tivermos um plano para a construção, sem que o clube gaste mais do que não somente tenha, mas do que possa vir a saber que vai gastar, o clube estará em excelentes lençóis financeiros. Então, Muito obrigado ao Bruno Chatac. Você ficou por dentro de tudo, já sabe qual a situação do Flamengo, já sabe como deverá ser o futuro próximo das finanças rubro-negras e tem motivos, certamente, se você for torcedor rubro-negro, para ficar animado. E, claro, mais animado ainda você vai ficar se você aproveitar enquanto é tempo, tá? Desconto em dobro do site da Golcase. É isso aí. Adquira garrafas fresh a preço promocional, o preço que normalmente é de 160 caindo para 143 e vários outros produtos licenciados pelos principais clubes do futebol brasileiro. E tem também temas outros que não tem a ver com futebol, tem muita coisa bacana lá. Dá uma navegada no site, link no primeiro comentário fixado ou o QR Code que está na sua tela. Quero também convidar você a acompanhar a nossa live no próximo domingo, depois do jogo entre o Flamengo e o Grêmio. Jogo 4 da tarde, então para as 6 e pouquinho da tarde estaremos aqui conversando sobre mais essa partida do Flamengo no Campeonato Brasileiro. E também convido você a participar, claro, do Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Toda segunda-feira tem sorteio de camisa oficial no Na Área. Na Área, às segundas e sextas, 11 da manhã. Eu tô nessa. E às segundas tem sorteio no Clube de Vantagens da S1 Live. Então, entre para o Clube de Vantagens, acesse o link no primeiro comentário fixado e não perca a oportunidade de faturar também no bolão da S1 Live. E você também se inscreve no canal para acompanhar o conteúdo da S1 Live. Tem live todo dia. Tem eu, tem Bernardo Ramos, tem André Rocha, tem Alain Bimad, muita gente boa lá. Confira, você vai gostar. Legal? S1 Live é o canal no YouTube. Inscreva-se e participe, claro, do Clube de Vantagens. Também destacando aqui os links na descrição do vídeo para o canal de cortes com o melhor das nossas lives e o clube de membros do canal. Lá você participa e também apoia o youtube.com/MauroCésar. E no primeiro comentário fixado, link para o meu blog no All Sports, todo dia um novo texto sobre futebol, e também para o nosso parceiro Use 360, que traz a camiseta e a caneca Eu Odeio a Data FIFA. Ela está chegando aí, meu Deus, outra vez. E também o cupom Mauro César dá desconto para você em todo o site. É isso, pessoal. Então, live neste domingo, depois de Flamengo e Grêmio. Eu conto com a sua audiência. Valeu e saudações.